passo, então, a palavra para a doutora Andréa Siqueira para a sua exposição. Bom dia a todos. Olha a minha responsabilidade agora, ter que falar depois do Dr. Nilson, viu? A saia justa que o Dr. Gustavo me colocou, mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite formulado pelo Dr. Gustavo. Para quem não sabe, ele é meu orientador no mestrado da UERJ, então a minha responsabilidade aumenta ainda mais. E a minha dissertação é justamente sobre esse assunto, o endividamento dos estados e municípios frente à União. Gostaria de parabenizar a brilhante exposição do Dr. Nilson e também agradecer a presença dos senhores. Bem, quando eu estava formulando, pensando em casa como é que eu ia fazer essa apresentação, eu resolvi primeiro trazer os dados, né, dados oficiais, porque nós não podemos fugir dos números. Como diz o adágio popular, né, contra fatos não há argumentos. E os números são fatos. Então, para nós termos a real dimensão do que está acontecendo hoje, porque a gente vê muito na internet, nos jornais, da crise financeira pela qual está passando os estados, os municípios, nós vemos muitas reportagens sobre sustentabilidade financeira dos entes subnacionais, na crise na prestação de serviços públicos essenciais. Todo dia que nós abrimos os jornais, nos deparamos com problemas da prestação de serviços públicos, na qualidade da prestação de serviços públicos. E eu vou iniciar com... existe um limite imposto pelo ordenamento jurídico com relação a endividamento dos entes públicos. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe 2 parâmetros, que é a dívida consolidada em face da receita corrente líquida. E a resolução número 40 do Senado Federal, ao regulamentar esse artigo, ele trouxe, então, o limite quantitativo. Os estados, eles podem ter uma dívida pública até 2 vezes superior à sua receita corrente líquida, considerando um determinado período de apuração, e os municípios 1,2 vezes a sua receita corrente líquida. Esse gráfico eu fui buscar no site da Secretaria do Tesouro Nacional, né? Então, nós temos aí, anualmente, a Secretaria do Tesouro ela publica um boletim de finanças dos entes subnacionais. Então, a gente não tem ainda os dados de 2018, porque esse boletim, realmente, geralmente, ele é publicado no final do exercício. Nós podemos ver que alguns estados, o nosso estado, o Rio de Janeiro, que se encontra aí encabeçando a lista, infelizmente, né, ele está chegando a quase 300%. Então, ele já ultrapassou o limite de 200% que é previsto na legislação. Rio Grande do Sul também está numa situação difícil, São Paulo e Minas Gerais são os estados que estão em pior situação. Depois vem outros estados que precisam aí de uma certa atenção, né, com relação a essa questão de endividamento, mas realmente os estados que se encontram numa situação crítica é Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. E aí eu trouxe, para os senhores terem uma ideia, por que são importantes esses dados relativos às receitas e despesas primárias, porque é através de superávites primários que os estados conseguem fazer frente às suas despesas, ao pagamento das suas dívidas. E o que nós temos observado nos últimos exercícios é que os estados têm apresentado déficits primários, ou seja, aquilo que ele arrecada em cada exercício, e aí o que prevalece é a arrecadação tributária, em termos de arrecadação de receita patrimonial é muito pouco, mas aquilo que os estados têm arrecadado não está sendo suficiente para fazer frente aos seus gastos. É claro que nós estamos vivenciando uma situação de recessão econômica, de desaceleração na economia, e nesses períodos o que costuma acontecer é que a arrecadação tributária ela tende a cair, né? Em períodos de crescimento econômico, a arrecadação ela aumenta, e em períodos de aceleração econômica, ela cai. Então, a arrecadação tributária ela tem diminuído, e as despesas, a maioria, como o doutor Nilson mesmo falou, as despesas são obrigatórias. Há muita despesa com pessoal, né? É um percentual relevante com despesas de pessoal, e essas despesas elas não têm como ser diminuídas,
porque são despesas obrigatórias. O gestor ele não pode chegar num determinado período, por exemplo, num mês em que ele tem apresentado o déficit primário, e dizer, hoje eu não vou pagar, esse mês eu não vou pagar a remuneração dos servidores, né? Porque são despesas obrigatórias, há uma imposição legal para que ele... É claro que, na prática, a gente vê que isso infelizmente, já aconteceu aí ao longo do tempo, mas são despesas que, mais cedo ou mais tarde, terão que ser cumpridas. E aí eu trago para os senhores ter uma ideia, uma composição das receitas primárias. O que prevalece realmente são receitas de arrecadação própria, receitas tributárias. Em termos de transferências, o que tem acontecido é que a União, ao longo do tempo, ela tem transferido cada vez mais, tanto transferências voluntárias como aquelas transferências através dos fundos de participação, porque a arrecadação ela tem diminuído também no âmbito federal. Em 2016, aconteceu esse aumento aí de 10,8% do repasse das despesas de transferências. Houve um aumento por causa dos Jogos Olímpicos, né? Em 2016, nós tivemos os Jogos Olímpicos, então houve a transferência dessas receitas por parte da União para os estados, principalmente para o estado do Rio de Janeiro, mas, em 2017, nós já acompanhamos aí que essas transferências elas voltaram a diminuir. Com relação às despesas, né, eu trouxe aí a composição, né, o que prevalece realmente é a despesa com o pessoal, né, o gasto maior com despesa com o pessoal. Tem outras despesas correntes, que são despesas de custeios, de uma maneira geral, e despesas de investimentos, que realmente fica aí com um percentual bem menor, né? Na verdade, estados e municípios, aí no caso os estados, eles têm gastado cada vez menos com despesas de investimento, que são despesas voltadas para obras, construções, enfim, pesquisas, porque as despesas obrigatórias, despesa com pessoal e as despesas de custeio, elas têm prevalecido e, evidentemente, que os estados eles não têm uma arrecadação necessária para fazer frente, né, a todas essas despesas que são necessárias. E aí eu trouxe para os senhores um quadro, né, em que traz a demonstração das despesas com pessoal. Realmente, despesa com pessoal é o que prevalece. E aí, eu, sendo o Tribunal de Contas, eu tenho que admitir as críticas que têm sido feitas, no sentido de que os senhores podem ver no gráfico que há dois cálculos. Esse PAF significa... É um programa de aceleração financeira, é um programa de ajuste financeiro, né? Na realidade, esse cálculo ele é feito pela Secretaria do Tesouro Nacional, né? São métodos que a Secretaria do Tesouro Nacional ela indica para que os entes, estados e municípios façam esses cálculos das despesas com pessoal. E nós temos o outro, o RGF, que é o Relatório de Gestão Fiscal, e... o relatório de gestão fiscal é um relatório que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e há divergências com relação à interpretação desse relatório, dos parâmetros que são utilizados nesse relatório. Então, as críticas que são direcionadas aos tribunais de contas é justamente no sentido de que a base de cálculo, os parâmetros utilizados, eles não são uniformes. Ou seja, algum tribunal de contas do Estado X ele inclui, por exemplo, as despesas com pensionistas, as despesas com pagamento de contribuição patronal da Previdência, nesse cálculo de gastos com pessoal, e tem Tribunal de Contas que considera que essas despesas com pensionistas, da contribuição patronal, elas não devem ser incluídas. Isso ocasiona até um problema de quebra da isonomia, porque nós podemos imaginar um exemplo, por exemplo, um governador do estado X, né, em que o Tribunal de Contas tem uma interpretação A, e esse governador apresenta as suas contas e as suas contas serão aprovadas. Já no estado Y, em que a interpretação é outra, a interpretação B, mesmo que ele esteja numa situação equivalente, apresente números equivalentes, aí ele pode vir a ter as suas contas rejeitadas. Então, há necessidade realmente de que haja uma uniformização nos parâmetros utilizados por esses cálculos pelas diversas cortes de contas dos estados.
O que a Secretaria do Tesouro Nacional tentou trazer com esse PAF é justamente a uniformização desse cálculo, desses parâmetros, o que ainda não tem sido observado. A seguir, eu trago a evolução das despesas com inativos, né? E a questão da reforma previdenciária ela está sendo bem debatida atualmente, e realmente assim, são números, né? Esses são números agregados, não é nenhum de estado individualizado, são números em conjunto, apresentados em conjuntos, e o que tem acontecido é que essas receitas elas têm aumentado ao longo do tempo, de forma regular, mas essas despesas elas têm aumentado. E um outro problema, né, que os estados, também municípios, estão vivenciando, é com relação à inscrição em restos a pagar. O que tem acontecido? Qual o problema, né, de se inscrever um volume significativo de restos a pagar? Porque se cria, né, o que a doutrina do direito financeiro chama de orçamento paralelo. Ou seja, o orçamento do exercício atual, né, se houver uma inscrição de um volume aí grande de restos a pagar, despesas que foram reconhecidas, processadas, liquidadas no exercício passado, são transferidos os pagamentos para o exercício atual. E aí as receitas desse exercício atual têm que fazer frente não só às despesas desse exercício, como também das despesas que foram realizadas no exercício passado, que tiveram seu pagamento postergado para o atual exercício. Então, isso é um fenômeno complicado, porque isso pode realmente afetar as contas e as finanças do ente. E aí, dando uma olhada, não sei se está dando para ver ali, porque está um pouco turvo, mas o Rio de Janeiro, eu sempre vou no Rio de Janeiro primeiro. Enfim, o Rio de Janeiro tem aí, apresentou um valor altíssimo, em torno de 6 bilhões de reais, né, em restos a pagar, processados, que foram transferidos, isso em 2017. Depois nós encontramos outros estados, mas aqueles estados que estão numa situação pior, aqueles 4 que eu falei inicialmente, Rio de Janeiro, São Paulo, né, Minas Gerais, eles estão fazendo uso desse recurso de transferir, né, de transferir restos a pagar para o exercício seguinte. Com relação aos municípios, né, nós temos aí um valor agregado, são mais de 5.500 municípios, então no boletim realmente não tem individualizada a situação de cada município, mas tem a das capitais, né, que eu vou fazer menção mais à frente. E a dívida consolidada, em 2017, a dívida agregada dos municípios era em torno de 122 bilhões de reais. E eu entrei no site do Banco Central e fui verificar que o site do Banco Central ele é atualizado diariamente. E aí eu acabei verificando que a dívida dos municípios e a dívida dos estados, o volume em 2018 está em torno de 908 bilhões. Então, assim, é muito dinheiro. Daqui a pouco nós vamos estar aí atingindo a casa dos trilhões, de 1 trilhão de reais, e realmente a situação de sustentabilidade financeira dos entes subnacionais, de uma maneira geral, ela é extremamente complicada. Os municípios, como nós vimos inicialmente, possuem um limite legal previsto de 120%, né, que nós vimos naquela equação inicial, e aí eles fazem esse gráfico ele faz menção à situação individualizada dos municípios, que são as capitais. São Paulo, por incrível que pareça, é um município que se encontra numa situação de endividamento maior, né, dentre todos os municípios analisados, e logo depois vem o Rio de Janeiro, depois Florianópolis. Mas eles se encontram numa situação mais confortável, de uma maneira geral, do que os estados, porque ainda estão dentro do limite legal, né? O São Paulo, que é o pior, está 93,5%, até 120%, é claro que está no estado de atenção, tem que ter cuidado aí com os números, mas ainda se encontra numa situação mais confortável que os estados. Aí os restos a pagar processados, os municípios também têm feito uso
aí desse instituto, né, tem transferido o pagamento de despesas para o exercício seguinte. Então, é algo que também merece atenção, porque isso acaba por interferir na capacidade de pagamento dos entes. Logo a seguir, vem aí a Secretaria do Tesouro Nacional, ela faz um ranking, né, mensal, e ela disponibiliza notas. Ela concede notas aos entes de acordo com as respectivas capacidades de pagamento, ou seja, considera aí restos a pagar processados, níveis de endividamento, arrecadação tributária, e com base nesses dados, eles vão atribuindo notas a cada estado e a cada município. O Rio de Janeiro está com a nota D, né? A A é A a D. A A é a melhor nota, D é a pior. Então, nós encontramos aí o Rio de Janeiro numa situação de capacidade de pagamento, eu diria, insustentável, muito ruim, né? Encontramos também com nota D, além do Rio, o Rio Grande do Sul, que é um daqueles estados que estão numa situação de nível de endividamento elevado. São Paulo não está numa situação... Por que São Paulo tem um nível de endividamento elevado, mas, ao mesmo tempo, a arrecadação tributária de São Paulo ela é elevada? Então, ele consegue obter uma nota melhor, porque, apesar de estar muito endividado, a arrecadação sempre é muito elevada, o volume é muito elevado. E Minas Gerais está ND aí, porque, na realidade, Minas ficou faltando remeter alguns dados para a Secretaria do Tesouro Nacional, mas eu não tenho dúvida que também ficaria com a nota D, né? Minas Gerais está numa situação bem complicada também. E aí os municípios, né? Eu vou direto no Rio de Janeiro, está aí com a nota C. Né? Isso significa o quê? O Rio de Janeiro hoje, a cidade do Rio de Janeiro, ela está impossibilitada de receber operações de créditos. Ou seja, a União ela não vai garantir operações de créditos feitas pela cidade do Rio de Janeiro. Ela só concede para aqueles estados e municípios que apresentam a nota A e B. Então, o Rio de Janeiro está numa situação regular, mas é uma situação que não é confortável, porque não vai receber aí a garantia da União se precisar recorrer a um empréstimo. Eu achei interessante nesse gráfico a cidade de Palmas. Eu confesso que eu não tive tempo para pesquisar, mas eu vou fazer isso, porque Palmas conseguiu sair, em 2017, uma nota C para uma nota A. Então, assim, em 2018, realmente, eu não sei dizer para os senhores o que aconteceu, mas... É aí um dado interessante, eu não sei realmente de C, né? De C para A, realmente foi... Eu tenho que pesquisar para ver o que aconteceu. Bem, o que nós vimos é os municípios realmente, em termos de endividamento, se encontram numa situação melhor que os estados. E aí, algumas pessoas, alguém pode alegar que, já que eu estou no município do Rio, né, por exemplo, o professor Gustavo, né, que é procurador do município. Eu estou no município do Rio, o município está numa situação regular. Se o Estado está mal, problema do Estado. Né? O município está bem, está regular. Mas, além dessa assertiva, não está condizente aí com o que a gente se espera de um federalismo de cooperação, né? Há também riscos, porque o fato de um Estado estar numa situação de insustentabilidade fiscal, ele mais cedo ou mais tarde, isso vai trazer consequências para o município. Isso aí é inevitável. E eu trouxe o exemplo concreto. Né? Aí no G1, né, Globo.com, eu estava pesquisando para fazer a exposição, e aí eu me deparo com isso. Em Minas Gerais, o Estado deve pelo menos 280 milhões em repasses para prefeituras do sul de Minas Gerais. O que aconteceu nesse caso? Minas Gerais, em face da calamidade que está vivenciando, o que eles fizeram? Deixaram de repassar para os municípios transferências obrigatórias, não são transferências voluntárias, obrigatórias. Deixaram de repassar recursos do Fundeb, recursos do Fundo de Saúde, recursos de ICMS, como o doutor Nilson falou, 25% da arrecadação do ICMS pertence aos municípios. E o que o Estado de Minas falou? Olha, estou numa situação muito ruim, e não repassou. E isso perdurou durante meses, a ponto de os municípios terem que recorrer ao Poder Judiciário
para poder terem acesso a esses valores, porque senão ia ficar assim, desse jeito. Então, o fato de o município pertencer a um Estado, isso é uma situação preocupante, porque se o Estado estiver mal, o município vai sofrer as consequências dessa situação. Uma hora vai sofrer as consequências, né? Mais cedo ou mais tarde ele vai sofrer. E aí a pergunta que não quer calar, né? Como nós chegamos a essa situação? Porque a situação é grave, os números assustam. E, assim, para a gente que está aqui na frente, não é nem muito confortável, que eu fico olhando assim, a expressão dos senhores, as pessoas, alguns um pouco assustados, mas assim, eu me sinto a própria profeta do Apocalipse, mas os números estão aí. A situação é de extrema gravidade. E, principalmente, porque eu vi um economista dando uma entrevista chamando de quadrilátero da morte, né? O quadrilátero da morte é Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, né, e São Paulo. Então, assim, eu estou nesse quadrilátero, né? É uma situação assustadora. Bem, nós chegamos a essa situação por um problema atual? Não. E aí a gente tem que recorrer ao contexto histórico. Primeiro, o doutor Nilson já tocou no assunto também. Não foi combinado, né? Nós não combinamos, eu conheci o doutor Nilson hoje, mas o fato é que a reforma tributária da década de 60, ela trouxe a questão da centralização, né, da arrecadação tributária no âmbito da União. Eu vou até pular um pouco à frente, para os senhores terem uma ideia do problema que foi essa reforma tributária da década de 60. Hoje, nós podemos ver aí nos exercícios 2007 a 2016, a União ela fica com praticamente 70% da arrecadação total. Os estados, 25%, e municípios, 6%. Me parece que o doutor Nilson me trouxe até dados mais atualizados, ou seja, esse percentual ele tem aumentado ainda mais em face na concentração da União. E eu fui buscar nesse artigo, o Luiz Lopreato, ele é um economista da Universidade de Campinas, e ele escreve muito sobre essa questão do endividamento dos entes subnacionais. E nesse artigo dele, eu encontrei os seguintes dados. Em 1966, olha como era a distribuição. A União ficava com 40,6%. Os estados, 46,3%. Né? Em 74, após a reforma, a União atingiu 51,6%, e a arrecadação dos estados caiu para 35,2%. E o que a gente tem hoje? 70% para a União, 25% para os estados, 6% para os municípios. Então, essa reforma tributária, ela realmente trouxe aí um problema sério de federalismo fiscal no que tange a repartição de arrecadação tributária entre os entes. Na década de 80, e aí em face dessa reforma tributária, os estados tiveram que continuar fazendo frente aos seus gastos, né, às suas despesas, e cada vez com uma arrecadação menor. O que aconteceu? Surgiu o fenômeno chamado de federalização das dívidas estadual e municipal. O que é isso? A União ela ficou como garantidora, cobriu os empréstimos, as operações de créditos que os entes faziam frente ao mercado financeiro, a União ficou como garantidora dessas operações, e os estados e municípios passaram, né, a ser devedores da União. Mudaram os credores. Ao invés de ser os bancos privados, né, a quem os estados recorriam, os municípios recorriam, passou a ser a União a credora dos entes subnacionais. Dr. Nilson também falou sobre isso, do Plano Real, na década de 90, que foi... É claro que há méritos, né, com relação ao Plano Real, ele trouxe a estabilização, né, para a economia. Quem viveu na década de 80 sabe que era uma situação complicada. Eu me lembro, na época, que a minha mãe ela tinha que ir muito cedo, acordava muito cedo para poder ir para a fila do mercado, porque os preços eles se alteravam durante o dia. Não sei se fosse, aqui as pessoas são muito novas, os rostos jovens, mas o que acontecia era isso, a pessoa tinha que chegar cedo no mercado, porque se ela deixasse para ir à noite, o preço daquela mercadoria já seria outro, né? Sem contar as questões de desabastecimento. Quando chegasse à noite, muitas das vezes não tinha aquele item na prateleira do mercado.
Então, de fato, o Plano Real ele trouxe uma estabilização para a economia, mas nessa questão do endividamento dos estados, realmente a situação ficou ainda mais crítica, porque o governo, para poder estabilizar a economia, ele adotou uma política monetária restritiva, então ele aumentou a taxa de juros, e com o aumento da taxa de juros, os estados que tinham vários títulos emitidos no mercado, títulos esses pós-fixados, que quando foram emitidos era uma taxa, digamos, de 2%, após o Plano Real, a taxa foi aí para 25%. Então, a dívida, o estoque da dívida, ela aumentou consideravelmente, né? E também, como o doutor Nilson falou, os estados e municípios perderam a sua capacidade de pagamento em face do imposto inflacionário. Os economistas usam muito essa expressão, imposto inflacionário. O que é isso? O Estado ele adquiria uma obrigação, né? O fato gerador da obrigação era numa determinada data, eles atrasavam os pagamentos para os credores, para os fornecedores de bens, prestadores de serviços, atrasavam o máximo que podiam, porque o que acontecia? Quando ele fosse pagar, aquela obrigação, né, quando da data do fato gerador, era um valor. Por causa da inflação, que era enorme, o índice inflacionário era muito grande, quando ele ia pagar, realmente aquele valor já tinha perdido, né, aí o seu poder de mercado, e ele pagava um valor muito menor. Então, os estados eles trabalhavam com isso, atrasando o salário dos servidores, não dando reajuste para os servidores, eles ganhavam com o imposto inflacionário. Com o Plano Real, a inflação ela acabou sendo reduzida drasticamente, então essa situação do endividamento para os estados, o Plano Real foi realmente assim, trágico, assim, a situação se tornou ainda mais crítica. E aí tem essa lei, né, primeiro a gente falou da Lei 7976, que foi a primeira a fazer um refinanciamento, depois dessa lei teve outras, até que nós chegamos à Lei 9496 de 97, os estados, numa situação extremamente complicada, tiveram que fazer um novo refinanciamento, só que nesses contratos não haviam cláusulas de correção, cláusulas de reequilíbrio, ou seja, inicialmente, os parâmetros utilizados nesses contratos eles eram favoráveis para os estados. Por quê? Os ônus, a taxa de juros nominal e o índice de correção monetária, na época que eles usaram, foi o GPDI, que é um índice que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, eram os índices mais favoráveis. Se os estados fossem fazer esses empréstimos junto ao mercado financeiro, a taxa de juros seria muito mais elevada. Inicialmente era favorável esse empréstimo junto à União. Mas, com o passar do tempo, ou seja, houve aí uma alteração desse índice, o IGPDI, que era calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ele se tornou extremamente oneroso, né, a ponto de, e o IPCA, superar em muito o IPCA, que era o índice calculado pelo IBGE. Então, como não havia essa cláusula de correção nos contratos, os estados não puderam, nem os municípios, puderam substituir o índice de correção monetária e a dívida ela foi se avolumando e sendo aplicado um índice aí de correção muito mais rigorosos. A Constituição de 88, ela tentou inicialmente resolver esse problema de concentração da arrecadação tributária no âmbito da União, né? Houve aí uma sessão inteira dedicada à repartição de arrecadação tributária da União para com os estados, e União para com estados e municípios, estados para municípios. E só que, com o tempo, né, apesar de haver essa tentativa de reduzir a concentração da arrecadação tributária no âmbito federal, o que aconteceu é que a União ela passou a conceder desonerações fiscais para aqueles impostos que participam dessa partilha, ou seja, começou a conceder desoneração fiscal para o imposto de renda e para imposto sobre produtos industrializados, e começou a instituir as contribuições especiais, que são tributos que não participam da partilha, da repartição com os demais estados. Então, infelizmente, assim, um comportamento completamente dissonante com o que se espera de uma cooperação, de uma lealdade federativa,
mas foi o comportamento adotado pela União. Não é à toa que nós vimos que a União continua concentrando aí 70% da arrecadação tributária. E a União fazendo uso aí desses atos, dessas condutas. E aí eu trouxe mais um gráfico. Depois que eu comecei a estudar esse assunto, eu comecei a ficar viciada em gráficos. Assim, é um problema psicológico, assim, porque eu não posso ver um gráfico, eu não posso ver uma tabela que eu já vou analisar, é uma coisa assim, é complicado isso. Mas mais um gráfico aí que eu trago. Na realidade, esse gráfico é do site da Receita Federal, né, e ele traz o volume de recursos que deixaram de ser repassados para as regiões, né, no período de 2008 a 2012. Eu não tenho dúvida que de 2012 a 2019 esse volume é muito maior, não tenho a menor dúvida com relação a isso. Mas, nesse período, a região Nordeste foi a que mais perdeu, né, 68 bilhões de reais que deixaram de ser repassados, e logo depois vem a região Sudeste, 54 bilhões de reais que deixaram de ser repassados por conta dessa conduta da União. Bom, e aí nós chegamos no cerne, né, da apresentação, que é, na realidade, o comportamento, né, a análise do comportamento do Supremo Tribunal Federal, né, com relação a essa matéria. Né, o Supremo ele não é apenas o guardião da Constituição, tá? Ele é o guardião também do Pacto Federativo, e ele deve zelar pelo Pacto Federativo e pelo federalismo de cooperação, que foi optado pelo nosso constituinte originário. E uma primeira questão, uma primeira controvérsia que foi levada até o Supremo é com relação justamente a esses contratos oriundos da Lei 9496, um desses contratos de refinanciamento, né, que, na realidade, existem cláusulas nesses contratos, cláusulas unilaterais, de execução unilateral. O que é isso? A União, quando o Estado deixa de efetuar o pagamento, o que a União faz? Ela calcula o valor do débito de forma unilateral, vai na conta bancária do Estado e promove o bloqueio de forma direta. Então, me parece que... e aí alguns entes, alguns estados se insurgiram contra essa cláusula por considerar que essa cláusula fere o devido processo legal, que me parece que é um argumento bastante razoável. Afinal de contas, nas relações privadas, em contratos privados, isso não é possível, né? O credor ele tem que se submeter ao Poder Judiciário para poder executar determinada dívida. Ele não pode fazer isso de forma unilateral. Mas, pasmem, né? Porque nessa relação entre os entes federativos, isso acontece e vem acontecendo. E vem acontecendo há muito tempo, né? Ou seja, com base nesse dispositivo da Constituição, né, que diz que é vedada a retenção da repartição de receita tributária, salvo, e aí vem o parágrafo trazendo a exceção, salvo a União ela pode condicionar a entrega desses recursos ao pagamento de seus créditos. Né? Só que a União faz isso de forma unilateral. Ela entende que essa cláusula contratual que ela é constitucional. E aí, em 1999, né, o ministro, na época, Moreira Alves, ele considerou que a cláusula seria constitucional, porque se trata, na verdade, de contratos privados da administração e que, portanto, as cláusulas autoexecutórias seriam constitucionais. Foi esse o fundamento que ele utilizou. Depois, em 2015, o ministro Marco Aurélio, nessa ação cautelar, né, em que também tratava desse dissenso, né, ele considerou que o cálculo feito pela União seria um cálculo incontroverso, um cálculo matemático, um cálculo incontroverso e que realmente não haveria aí por que os estados estarem questionando aquele valor que foi calculado pela União. O que também me parece estranho, porque, mesmo em execuções judiciais, sempre há a possibilidade de o devedor, né, questionar o cálculo apresentado pelo credor. Mas, no caso aí, desses contratos de refinanciamento, segundo o ministro Marco Aurélio, os devedores, os estados, no caso, não poderiam questionar
aquilo que foi calculado pela União. E aí eu trago, o raciocínio é o mesmo, tá? Mas, por incrível que pareça, aqui nessa situação o Supremo entende de forma diferente. Existem cadastros, né, de inadimplência entre os entes subnacionais, CIAF, CALC e CADIM. O que é isso? A União, se o ente ele não efetuar, né, não cumprir as suas obrigações contratuais, eles são incluídos nesses cadastros de inadimplência. E, nessa situação, eu trago a diversos precedentes nesse sentido, mas aí eu trouxe esse que é justamente, que tem como relator o ministro Marco Aurélio, né? Porque nós vimos ali antes que ele, com relação à execução, à autoexecução, ele tem um outro entendimento. Para ele não fere o devido processo legal. Mas nessa situação de inscrição em cadastro de inadimplência, para ele tem que se observar o devido processo legal. E aí eu vou repetir rapidamente as palavras dele, que ele diz que na inscrição hora impugnada não se obedeceu a algo que se coloca até mesmo no campo do direito natural, ou seja, a audição respectiva. Então, para ele, né, o direito à ampla defesa, o contraditório, vem, inclusive, do direito natural. Configura-se ofensa ao princípio do devido processo legal, sem o prévio estabelecimento, a inscrição, sem o prévio estabelecimento contraditório à possibilidade de defesa. Então, veja bem, para incluir na inscrição de um cadastro inadimplente, deve-se observar o devido processo legal. Mas, para se executar de forma unilateral, não precisa observar aí o devido processo legal, assim, com todo respeito ao ministro Marco Aurélio, mas me parece que não há aí proporcionalidade, razoabilidade nessa decisão. Uma outra questão que também chegou ao Supremo, a questão da exaustão da capacidade orçamentária, exaustão da capacidade financeira, em que os entes eles alegam o estado de necessidade, eles deixam, né, de efetuar o pagamento de parcela desses empréstimos, porque alegam estado de necessidade. Ou seja, nós estamos vivenciando uma situação complicada, né, o ente não tem dinheiro em caixa para efetuar esse pagamento. Se ele efetuar o pagamento à União, ele, na realidade, vai deixar de cumprir com suas obrigações de prestar serviços essenciais à população. Serviços essenciais eles podem ser paralisados. E, inicialmente, o ministro Moreira Alves entendeu, né, que não haveria de se alegar estados de necessidade, porque, na realidade, se trata de uma responsabilidade contratual, de um inadimplemento contratual, e, para ele, só se aplicaria a questão do estado de necessidade para as obrigações de responsabilidade extracontratual. Tá? Isso em 99. Em 2015, o ministro Marco Aurélio entendeu que o estado de necessidade ele não poderia ser analisado, não seria suscetível, né, de ser analisado no juízo sumário, e aí indeferiu a cautelar que foi solicitada pelo Estado. Só que em julgados recentes, agora de fevereiro e março de 2019, aí uma bola dentro do Supremo, né, o ministro Luiz Fux e a ministra Rosa Weber, eles vêm revisitando essa jurisprudência antiga do Supremo. E aí o ministro Luiz Fux, nesse julgado de fevereiro de 2019, ele considerou situações específicas do Estado de Minas Gerais, ou seja, o rompimento da barragem de Brumadinho, né, que acho que ninguém discorda, que é uma situação de calamidade, né, terrível, né, a declaração de calamidade financeira, né, que foi reconhecida, inclusive, pelo Poder Legislativo Estadual de Minas Gerais, e a tentativa de Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal. Né. Hoje, somente o Estado do Rio de Janeiro conseguiu a adesão a esse regime, porque a contrapartida por parte dos estados elas são extremamente rigorosas. As contrapartidas trazidas na lei do regime, que regulamenta o regime de recuperação fiscal, elas são rigorosas. Então, há estados que estão tentando, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, mas realmente ainda não conseguiram. E, no outro julgado, a ministra Rosa Weber, né, ela reconheceu a extrema gravidade econômico-financeira pela qual passa, né, o Estado de Minas Gerais, e aí ela concedeu a liminar, a cautelar, para impedir que a União ela bloqueasse valores nas contas bancárias do Estado. Essa lei complementar de
de 156 de 2016, ela veio trazer um novo refinanciamento, né? A opção sempre é essa. A opção é jogar a dívida para frente, né? Postergar o pagamento lá para frente. São medidas paliativas, né? Não são, na verdade, o que nós temos feito até hoje, ninguém parou para analisar que se trata de um problema de federalismo fiscal, que a causa do problema é essa, ou seja, os estados eles têm um rol lá de atribuições administrativas, materiais, que eles têm que fazer frente a isso, e a arrecadação dos estados, seja através da arrecadação tributária, seja através de transferências que são repassadas, obrigatórias e voluntárias, elas não são suficientes para fazer frente a essas obrigações, a esses deveres impostos constitucionalmente. Então, nós temos aí um problema sério, né, de ausência de receita por parte dos entes subnacionais. Essa lei ela trouxe um novo refinanciamento, só que ela impôs uma condição, né? Havia alguns estados que estavam questionando esses contratos, esses valores judicialmente, só que, para aderir a esse refinanciamento, os estados deveriam desistir das suas respectivas ações judiciais. Alguns estados se insurgiram contra esse dispositivo e conseguiram a medida liminar no Supremo. Primeiro, Alagoas, né? O ministro Luiz Barroso, ele entendeu que esse dispositivo traria uma ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, né? E também a ministra Carmen Lúcia, numa ação civil originária, também entendeu nesse mesmo sentido. O ministro Edson Fachin, né, tratando da mesma questão, da mesma matéria, ele entendeu que ele não deferiu a liminar por não ter vislumbrado um conflito federativo a atrair a competência do Supremo Tribunal Federal. Aí, com todo respeito ao ministro Edson Fachin, mas não vislumbrar o conflito federativo nessa situação, me parece que realmente ele não pretendia conceder a cautelar, mas, enfim. E aí o pior, né? Depois que eu comecei a estudar essa questão de endividamento dos entes, eu comecei a ficar com muita raiva da União, porque a União realmente ela age de forma muito desleal, né? Muito desleal com relação aos demais entes, assim, em total dissonância com o federalismo de cooperação. Mas quando eu li esse julgado, eu tive que ler várias vezes, porque eu não acreditei no que eu estava lendo, porque assim é a total deslealdade por parte da União nesse julgado. O que aconteceu? A lei ela impôs, né, essa condicionante, ou seja, para o Estado aderir ao novo financiamento, ele deveria desistir das suas ações judiciais. Alguns estados, Rio de Janeiro, foi lá questionar, entendendo que isso ofendia o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Outros estados estavam tão desesperados que nem questionaram isso. Simplesmente foram lá e desistiram de suas ações. O que a União fez? Foi lá e bloqueou os valores que estavam sendo contestados. Ela aproveitou que os estados desistiram das ações onde foram concedidas liminares, impedindo que a União procedesse a esse bloqueio de valores, e assim que os estados desistiram, ela foi lá e bloqueou os valores. Então, e aí, bola dentro também para a ministra Rosa Weber, o Estado do Pará levou isso para o Supremo, né? E aí eu vou repetir rapidamente a fundamentação dela, revela comportamento contraditório na relação entre os entes públicos, dos quais se espera transparência e unicidade no trato, decorrência natural de princípios como boa-fé, segurança jurídica e, sob o aspecto contratual, a observância da regra básica pacta sunt servanda. Então, assim, eu concordo com ela, né? Nesse ponto aí, ela tem total razão, é uma conduta que precisa ser inibida, né? Uma conduta, primeiro, a União praticamente, para mim, não é uma imposição, é como se fosse uma ameaça, né? Se você quer ter direito a um novo refinanciamento, você tem que desistir da sua ação judicial. E assim que eu desisto, que o Estado desiste da ação judicial, né, a União promove aí os bloqueios nas contas correntes. Então, e eu deixei por último essa Lei Complementar 148. Essa Lei Complementar, ela veio resolver aquele problema que eu falei inicialmente, trazido para a Lei 9496. Essa lei, em regra, a Lei 9496, em 97, ela estipulou, em regra, uma taxa de juros nominal de 6%.
e o índice de correção monetária, o IGPDI. Com o tempo, como eu falei anteriormente, né, esses parâmetros, esses critérios, se tornaram extremamente onerosos para os entes. Por quê? Se nesses contratos tivessem sido utilizado o índice IPCA, nós tivemos aí uma variação de junho de 98 a junho de 2008, IPCA 92,99%, IGPDI 170,99%. Então, os estados, a nível de correção monetária, eles tiveram aí um ônus muito mais significativo do que se tivesse sido adotado o índice que é calculado pelo IBGE, o IPCA. Essa lei, ela alterou, né, o índice da taxa de juros, que era de 6, ela diminuiu para 4. Ela adotou, né, tirou o IGPDI desses contratos, adotou o IPCA, ou a taxa Selic, o que for menor, mas trouxe ainda uma outra situação que acabou sendo questionada no Supremo. Ela permitiu que, durante esses 17 anos, é um período de 17 anos, em que os estados estiveram aí arcando com ônus de correção monetária muito superior do que se tivesse sido adotado um outro índice. Então, essa lei ela veio corrigir essa distorção e ela autorizou que a União concedesse descontos durante todo esse período, né, em que os estados e municípios pagaram com base num índice superior. Ela autorizou que a União concedesse descontos aos entes subnacionais. A União, com base no parecer da AGU, entendeu, como está aí em negrito, autorizada a conceder descontos. A União entendeu que não era uma imposição, que não era vinculante, que ela poderia simplesmente não conceder o desconto e não ia conceder. Resumindo, foi isso. Não vou conceder desconto nenhum. E aí veio a lei complementar 151 de 2015, né, que veio tentar aí resolver essa situação dos estados, e aí alterou simplesmente, ao invés de autorizado a conceder, colocou a União concederá descontos. Então, agora, assim, a União tem que conceder, né? Precisou de uma lei para isso, né? Mas vocês acham que a União ela ficou quietinha na dela? Está tudo bem, eu vou conceder os descontos? Não. A União aí vem com uma nova ofensiva. Ela edita o decreto número 8.616 de 2015, em que ela estipula os critérios de cálculo desse desconto. Para os estados, se esse desconto fosse calculado com base em juros simples, o valor do desconto seria muito maior. Então, a utilização dos juros simples para os estados seria mais interessante. Só que a União vem, né, com o pretexto de regulamentar a Lei Complementar 151, que não precisava de regulamentação nenhuma, e traz aí um decreto, né, dizendo como devem ser feitos os cálculos para que esse desconto seja concedido. E a União, evidentemente, ela não adota a taxa de juros simples, adota a taxa de juros compostos. Para não ficar confuso, até porque quando nós lemos essa lei, esse decreto, tem derivadas, tem umas expressões matemáticas, é uma coisa assim difícil. Eu peguei um exemplo trazido por um artigo escrito pelo professor Onofre Alves Batista, que é o advogado-geral de Minas Gerais. Ele tem vários artigos escritos sobre essa questão do endividamento dos entes subnacionais, e aí ele traz em números e fica mais fácil da gente visualizar. Minas Gerais, por exemplo, como é que se calcula esse desconto trazido pela lei? O saldo devedor em 2013, que é um número fixo, né, o saldo devedor de cada ente é um número fixo, e o saldo devedor calculado pela Selic. Então, se o cálculo fosse pela acumulação simples, o saldo devedor fixo, 64 bilhões, teria que descontar 6 bilhões e o desconto que a União teria que conceder, né, ao Estado de Minas Gerais, da ordem de 58 bilhões de reais. Se nós fizermos os cálculos, né, aí utilizando o cálculo trazido pelo decreto, né, a acumulação composta, vejam só que o desconto não teria desconto, seria um número negativo, né? O SD seria 77 bilhões e Minas Gerais ainda estaria devendo, aí, ao invés de receber um desconto de 58 bilhões, teria que pagar 13 bilhões para a União. Tá? Como é que terminou essa história? É claro que isso foi levado para o Supremo, né? Diversos estados impetraram mandado de segurança, diversos estados, né? E
O relator, né, que acabou, foi um julgamento conjunto, né, de todas essas ações, o relator, ministro Edson Fachin, ele denegou a segurança, né, aí, contrário ao interesse dos Estados, alegando que o artigo 1º da lei complementar, que alterou a lei complementar 148, ele é inconstitucional por vício de iniciativa, pois é da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo leis que, ao concederem remissão de dívida, interferem na lei orçamentária anual. Ou seja, ele considerou que essa lei, que trouxe aí uma remissão da dívida, ela seria uma lei orçamentária e que, portanto, a lei orçamentária está prevista no artigo 165, inciso 3º, ela é de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Como se trata de uma lei orçamentária e a competência, aí, a iniciativa foi de um parlamentar, foi do parlamento, a lei seria inconstitucional por vício de iniciativa. Aí, com todo respeito, de novo, né, ao ministro Edson Fachin, né, mas, de acordo com a minha humilde opinião, ele está completamente equivocado, porque, na verdade, essa lei não se trata de uma lei orçamentária. A lei orçamentária é aquela lei que tem um procedimento próprio, previsto em lei, é da iniciativa privativa, sim, do chefe do Executivo, mas essa lei não é uma lei orçamentária. Tanto não é, porque se nós considerarmos essa lei uma lei orçamentária, para mim é uma lei de direito financeiro. Qualquer lei que traga qualquer desoneração fiscal, que conceda um benefício, por exemplo, um benefício fiscal, ela poderá ser considerada uma lei orçamentária, porque ela acaba impactando na execução do orçamento. É diferente. A lei orçamentária é uma coisa. Uma lei que tem possibilidade de impactar na execução orçamentária é outra coisa. É claro que essa lei ela impacta tanto no orçamento da União como no orçamento dos Estados. Assim que uma lei que concede um benefício tributário, ela vai trazer impacto também na execução orçamentária, mas não é uma lei orçamentária. E o que é pior, nós temos um entendimento do Supremo nesse sentido, né? Há um precedente nesse sentido. O que aconteceu nesse caso? Né? Teve um município em Minas Gerais em que um determinado tributo ele foi revogado, né? E aí o Ministério Público ele recorreu ao Judiciário, a questão chegou ao Supremo, né? E a tese que favorecia o município era justamente essa. Como era uma lei que revogou um tributo, né? E ela acabou trazendo repercussões na execução orçamentária, ela seria uma lei inconstitucional, porque teria que ser uma lei que fosse da atribuição da iniciativa do chefe do Executivo. E aí o que o ministro Gilmar Mendes, o que acabou prevalecendo? O que o Supremo entendeu? Ainda que acarretem diminuição das receitas arrecadadas, as leis que concedem benefícios fiscais, como isenções, remissões, etc., não podem ser enquadradas entre as leis orçamentárias a que se refere o artigo 65 da Constituição Federal. Claro, é uma lei tributária, né? Não é uma lei orçamentária. Então, enfim, acabou que houve esse voto contrário ao interesse dos Estados, do ministro Edson Fachin. Durante essa sessão, eu sentei para assistir essa sessão, em casa, claro, mas o ministro Luiz Barroso ele sugeriu a suspensão do julgamento por 60 dias para que houvesse uma tentativa de composição entre a União e os Estados. Acabou que, durante esse prazo, quase terminando esses 60 dias, a União, então, ofereceu aí um prazo de respiro de 6, 7, 8 meses, não me recordo, ou seja, os Estados teriam 6 meses para deixar de pagar e só começar a pagar novamente as dívidas após 6 meses. E eu não sei por que os Estados concordaram com esse acordo, né? E o Supremo acabou homologando esse acordo, que, a meu ver, é extremamente draconiano aí aos interesses dos Estados, até porque o mérito que deveria, a meu ver, ser enfrentado nessas ações de mandado de segurança, ele não foi enfrentado, e acabou que os Estados não tiveram acesso aí a esses descontos. Tá? Bem, a outra pergunta, né, que foi a que eu me fiz, que os senhores também devem estar se fazendo, qual a solução para isso? Né? Qual é a solução? Como eu disse antes, a coisa vem sendo enfrentada sempre de forma paliativa. Tá? Ou seja, assim que está acabando um determinado financiamento, né, é feito um novo refinanciamento, a rolagem da dívida, a postergação para frente dos pagamentos, ou seja, isso traz um problema intergeracional, porque nós estamos hoje, né, fazendo dívida e jogando o pagamento lá para frente. Então, essa é uma questão que precisa ser enfrentada.
né? Mas o que vem sendo adotado até hoje são medidas paliativas. Eu trago aí alguma coisa a nível de debate acadêmico, né? Claro que é uma questão que precisa ser refletida. Já vi coisas absurdas, tá? Já vi parlamentares dizendo que nós temos um jeito de resolver esse problema do endividamento. O limite hoje é 200%, vamos passar para 300%. Então, assim, resolver essa situação dessa forma, ou seja, os estados não estão dentro do limite, então, a partir de agora, a gente muda o limite, e aí eles vão estar dentro do limite. Eu vi essa entrevista na televisão. Enfim. Mas aí o que a gente precisa realmente é de uma reforma tributária, né, que enfrente essa questão. É claro que quando se fala em reforma tributária, a gente fala da regressividade do nosso sistema, que realmente isso precisa ser resolvido, uma relação entre, né, sujeito ativo e contribuinte, isso tem que ser resolvido, a regressividade do sistema, mas tem um outro problema que as pessoas, de repente, deixam de lado. A discussão não é tão profícua, né, as pessoas não discutem, que é essa questão do federalismo fiscal. Essa questão tem que ser resolvida, né, porque o que a gente tem hoje? Os estados, municípios, eles têm lá um rol de políticas públicas que têm que oferecer, né, educação, saúde, segurança, e os recursos que eles recebem não estão sendo suficientes. Então, não adianta se endividar, fazer novos endividamentos, porque o problema vai lá permanecer. Então, a reforma tributária ela tem que encarar esse problema também de federalismo fiscal, além da regressividade do sistema. Eu li aí, a primeira vez que eu ouvi aí essa palavra, Bundesrat, não sei se está certo, não sei alemão, mas, na verdade, o Conselho Federal Alemão ele tem atribuições semelhantes ao nosso Senado Federal. E por que eu fui buscar esse Instituto de Direito Alemão? Porque o federalismo alemão ele está muito mais próximo do federalismo brasileiro, um federalismo de cooperação, do que o federalismo adotado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos se adota... O federalismo lá tem raízes, né, muito profundas no federalismo dual, em que há delimitação de competências entre os entes. Por exemplo, se um Estado nos Estados Unidos fizer um endividamento, ele não vai ter a garantia de pagamento pela União, pelo governo federal lá. Então, se um Estado se endivida nos Estados Unidos, ele tem a certeza de que ele não vai ter a garantia por parte da União. Se você receber os ônus, o bônus vai ficar com o ônus. E o nosso federalismo, como é um federalismo de cooperação, ele está mais próximo do federalismo adotado na Alemanha. Lá na Alemanha, o senador, né, essa pessoa que seria o nosso senador aqui, ele não é eleito democraticamente. Então, a primeira assusta, né? A gente pensa, nossa, eu não vou mais eleger, né, o senador. E a primeira vez que eu ouvi isso foi na aula do professor Gustavo, eu fiquei com o meu pé atrás. Mas, enfim, há uma justificativa, há uma fundamentação. Lá, o senador ele é escolhido pelo governador. O governador ele indica, né, o senador. E o que isso tem de vantagem? Né? Muitas das vezes aqui no Brasil, o que a gente vê? O governador é de um partido e os senadores são de outros. Então, tem, muitas das vezes, um conflito político, de âmbito político, e os interesses dos estados ficam aí no meio disso. Né? Conflito aí entre governador e senadores. Né? Os senadores aqui no Brasil tendem a se voltar mais para questões partidárias, questões de âmbito nacional. Então, eles deixam de lado essa questão de âmbito regional. Lá na Alemanha, essa pessoa é indicada pelo governador, e se ela atuar em contrariedade aos interesses do governo local, o governador ele tem, né, a possibilidade de revogar, né, essa indicação. Então, ou seja, lá a pessoa escolhida pelo governador, o senador, ele realmente age de acordo, né, em consonância aí com os interesses regionais. Mas o debate por enquanto, a nível acadêmico. É claro que é um debate que precisa sair, né, do nível acadêmico e chegar até a sociedade, chegar no âmbito político. Precisa ser refletido, são reflexões necessárias. Lá também, no direito alemão, há um órgão chamado Colégio de Governadores, né, em que os governadores eles, se reúnem com o interesse de aumentar o diálogo federativo, o diálogo com o governo federal. Então, eles colocam em prática vários estudos
propõe ações conjuntas no judiciário, ações que são de interesse comum. Então, há, assim, uma maior aproximação, um diálogo maior entre os governadores para poder fazer prevalecer os seus interesses comuns em face da União, né? Há, inclusive, alguma sugestão aqui no Brasil, eu já li a respeito, no sentido de as decisões desse colégio de governadores, se acaso vier a ser adotado aqui, poder se tornar futuramente até decisões vinculantes, né? Ou seja, são questões aí que precisam de debate. O fato é que, do jeito que a coisa está hoje, não está dando certo, né? Nós vivemos um federalismo de cooperação que está previsto na Constituição, mas que, na prática, os entes subnacionais se encontram numa situação muito difícil. Medidas paliativas vão postergar o problema, mas não vão resolver. Então, eu acho que chegou a hora de nós temos que sentar, debater e pensar sobre essas propostas que são realmente urgentes com relação a essa questão. Então, queria agradecer aí mais uma vez, tá? E agradecer a presença dos senhores e obrigada.